Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a possibilidade de implantação do parlamentarismo no Brasil. Bom, todos estão vendo aí a instabilidade política e econômica que o Brasil tem vivido, ou está passando, melhor dizendo. Então o momento é de um amadurecimento e uma reflexão sobre algumas instituições do Brasil, principalmente no Poder Executivo. Esse sistema político que nós temos, que é o presidencialismo, ele tem dado amostra de descompasso com os anseios do cidadão brasileiro do século XXI. Nos últimos 5 anos, os últimos 5 presidentes, 2 deles foram afastados, por assim dizer, através do processo de impeachment. O presidencialismo no Brasil, talvez não seja de conhecimento de todos, mas ele foi inspirado nos Estados Unidos. E lá, a instauração do presidencialismo obedeceu ao contexto político e econômico da época, né? Principalmente quando eles acabaram de sair da Inglaterra para o Novo Mundo e ali as 13 colônias unidas, eles fortaleceram, através de um documento, né, a Constituição, a Declaração de Independência, eles fortaleceram o poder, a figura do presidente, dando-lhe poderes muito interessantes, né? Ou muito importantes na época para a condução do país. E o Brasil se inspirou nesse presidencialismo. Porém, nós estamos analisando, né, vivendo ao longo dos últimos anos, que esse presidencialismo ele tem trazido muitas deficiências para o Brasil. O presidencialismo, para operar, ele precisa da chamada coalizão de partidos. Se o presidente se elege sem um número X de representantes no Poder Legislativo, ele não consegue governar. E aí os partidos têm que fazer uma série de coordenação política, né, de coalizão política dos partidos, para que o presidente consiga a aprovação de uma série de projetos de lei, de orçamento no Congresso, né? Então, bom ou mal, o povo tem que suportar, é obrigado a suportar o presidente até o fim do mandato, né? Então, se ele for incompetente no exercício da sua profissão, da sua função de presidente, exceto nos casos de violação administrativa, que enseja o impeachment, não tem o que fazer, o povo tem que suportar. O presidente, por assim dizer, ele tem um alto grau de poder discricionário sobre cargos e orçamentos. E isso atrapalha o exercício do governo, né? O parlamentarismo, por seu turno, ele pressupõe um governo colegiado. Você separa o que é chefe do Estado do que é chefe de governo. Chefia de governo, né? Então, como chefe de Estado no parlamentarismo, continuará existindo o presidente, só que ele exercerá 2 principais funções: exercer o comando supremo das Forças Armadas e representação internacional da República. Já o chefe de governo, quem vai fazer as vezes na administração da coisa pública, vai ser o primeiro-ministro, que vai ser indicado pelo presidente e aprovado pelo Congresso. Dessa forma, no parlamentarismo, a nota dominante é a responsabilidade, o que inexiste no presidencialismo. Vocês vejam, por exemplo, quantas vezes na mídia a gente não vê a primeira-ministra da Alemanha, aqui lá eles chamam chanceler, né? A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o primeiro-ministro britânico, o antigo, né, agora mudou, eu estou falando do David Cameron, eles prestam contas no parlamento. Já o presidente fica livre de pressões políticas, né? Então, o presidencialismo, o parlamentarismo, ele fortalece o governo, fortalece o partido, ele fortalece o voto, porque você não vai votar mais na pessoa do presidente de uma forma emocional. Você vai votar racional, porque é o presidente que vai escolher quem será o primeiro-ministro que vai comandar todos os ministros, né? E coordenar os ministros e no exercício do seu poder administrativo, a condução da coisa pública, né? Haverá uma maior cooperação política entre o poder executivo e legislativo. Essa cooperação não há hoje. O que há hoje é o que eu já falei, uma chamada coalizão de partidos para você poder governar. O povo tem mais contato no parlamentarismo com o parlamento, podendo pressionar o parlamento, que por consequência irá pressionar o governo, né? A responsabilidade no parlamentarismo é de toda a equipe.
né? Então é assim, se o primeiro-ministro não fizer bem a lição de casa junto com o ministério, todos eles saem e o Congresso vai nomear um outro primeiro-ministro para poder governar. Então, dessa forma, você tem uma maior estabilidade econômica e política no país. E a última situação para aqueles que são já da área do direito é a questão das cláusulas pétreas. Então, será que uma proposta de emenda à Constituição que instaure o parlamentarismo, será que ele viola o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que fala que defendem, né, a chamada proibição material de você emendar a Constituição? E muitos falam que o parlamentarismo viola pelo menos dois, né? Que é a forma federativa e a separação dos poderes. E como nós vimos, não atrapalha de forma nenhuma o sistema federativo no Brasil e nem a separação dos poderes, porque o executivo continuará exercendo a sua função. Porém, ela vai ter muito mais cooperação com o poder legislativo do que no presidencialismo. No presidencialismo você tem uma chamada quase irresponsabilidade do presidente. Já no parlamentarismo, o presidente é dissociado do primeiro-ministro. O primeiro-ministro vai fazer as vezes de presidente, e se ele não cumprir bem o seu cargo, ele pode ser, por pressão do povo que vai pressionar o parlamento, pode tirar ele do gabinete, né? Tirar ele da chefia do gabinete dos ministros. Então, quer dizer, você tem, resumindo, o parlamentarismo, uma administração pública colegiada, enquanto no presidencialismo você tem uma concentração muito grande de poder na mão do presidente. E você só consegue tirar ele da presidência antes do período de 4 anos através do impeachment. Então, o cidadão brasileiro do século XXI, ele deseja um governo mais eficiente, um governo mais eficaz e mais responsável. E muitos juristas defendem, eu agora estou adotando essa tese, de que o parlamentarismo é uma das melhores, pelo menos por enquanto, alternativas ao presidencialismo, e não custa tentar. Nós vivemos sobre esse sistema por 50 anos, tá bom? Então, assim, eu agradeço pela atenção de vocês, e vocês votem depois o que vocês acham. Muito obrigado.